Deu? Deu. Graça e paz, igreja. Que bom mais uma vez estarmos aqui reunidos, né? Para a gente poder estar fazendo algo tão importante que é estudar a palavra do Senhor, né? Essa lição que nós vamos estudar hoje, não desmerecendo todas as outras lições que já foram ministradas, para mim, estudando a revista que está sendo como exemplo, para mim é que mais me chama atenção. Por envolver a história de alguém, de algo que chama muito a atenção. A história base dessa lição, que é a lição 4, ela vai estar sendo conduzida com um fundo e com a história base de Jacó. E estudando um pouco mais essa lição, a gente tem, por exemplo, Martinho Lutero fazendo algumas perguntas que assim, pertinentes, e eu não sei aqueles que são mais antigos na caminhada, se já fizeram também essas perguntas quando estudando desse texto, que são perguntas que falam, por que Deus atacou Jacó? Né? Aquela briga que teve entre Jacó, aquela briga que... Opa, agora ficou bom. Agora o trem ficou bom. Aquela briga que teve entre Jacó e Deus, ela foi figurativa ou ela é realmente literal, né? Por que Deus, dentro de todo o seu poder, ele conseguiu brigar com... Jacó conseguiu brigar com Deus e como assim, né? Isso, que história é essa? Como é que isso funciona? Então, esse texto, ele tem como pano de fundo essa passagem, o que para mim ela é muito empolgante, né? Mas a gente pode passar, a gente já viu algumas lições, na verdade, a gente já viu 4 lições, a primeira, Senhor, ensina-nos a orar, a segunda, ousadia na oração, a terceira foi Abraão suplica pelos ímpios, e hoje, que é a última, que é Jacó lutando com Deus, né? Vamos estar orando mais uma vez. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esse domingo. Obrigado, Pai, porque o Senhor já nos trouxe aqui. Obrigado porque a gente mais uma vez está estudando a Tua palavra. Obrigado porque nós temos certeza que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que esse conhecimento a mais é para a edificação da nossa caminhada junto a Ti. Assim, Pai, não deixe que sejam palavras em vão e que não deixe que caia, Pai, em solos improdutivos, que a gente possa receber o que vem do Espírito Santo de Deus e fazer excelente uso disso. Em nome de Jesus, amém e amém. Mas antes eu queria tentar mostrar para vocês algumas coisas, eu não sei se está dando para ver aqui no telão da frente. Aqui a gente precisa só de uma rápida passagem, fazer um remember aí, a respeito da história do que está acontecendo até então, né? A gente vê então ali rapidamente, e começa com Adão, na criação de Adão. Adão então, nós temos ali Caim, Abel e Sete, Caim mata Abel. Essa genealogia de Caim aqui, ela foi a genealogia que nós chamamos de genealogia, eu não vou chamar desse termo porque é muito pesado, mas uma genealogia amaldiçoada, uma genealogia que não caminhou junto com os caminhos do Senhor, e ali nós estamos falando de povos que eram povos inimigos de Israel. Mas observem bem, porque existe uma grande confusão, e isso vai ser importante para essa lição de hoje. Quando a gente fala dos povos que naquela época eram povos inimigos de Israel, não necessariamente nós estamos falando do mundo árabe de hoje. São coisas diferentes. Esse povo que é a descendência de Caim, eles são os povos de Cã, eles são os povos que são os amorreus, os ferezeus, os heveus, jabuseus, girgazeus, que depois no estudo da Bíblia você vai ver que são os povos cananeus. E na palavra, e durante o estudo você vai ver que os povos cananeus, lá no Novo Testamento, já agora sendo recebidos com uma nomenclatura diferente, principalmente pelo Império Romano, porque o Império Romano precisava de dar um nome para toda essa turma,
eles chamam ele do povo dos fenícios, o que hoje em dia seria talvez um pedacinho ou talvez o Líbano, tá? Então essa linhagem aqui é importante a gente observar que essa linhagem que é a linhagem de Cã, que não é a linhagem de Sem, e Abraão vem da linhagem de Sem, e que nós vamos ver daqui a pouquinho, essa linhagem aqui, que é a linhagem de Cã, por que isso é importante? Porque a gente vai ver que mesmo sendo uma linhagem um pouco condenada por Deus, ela vai ter uma mistura com Esaú. Então, continuando, a gente vê então que naquela linhagem de Sem, que é a linhagem onde dá sequência no povo de Deus, naquela linhagem de Sem, nós temos, depois de várias gerações, nós temos uma pessoa chamada Terá. Essa pessoa chamada Terá, ele tem então alguns filhos, que ali estão em cor de abóbora, que é Abraão, Naor e Harã. E existe um fato aí muito curioso, que é um fato ali de amarelinho, que é Sara, que vem a ser a mulher de Abraão, né? E por que ela está na genealogia de Terá? Porque sim, Sara era meia-irmã de Abraão. Então Sara casa com Abraão, mas Sara era meia-irmã de Abraão. Então Sara também era filha de Terá, por pai e não por mãe, tá? E desse relacionamento, então, de Sara e Abraão, a gente vai ver Isaque e Ismael, aonde ali em cima, com aquela seta vindo para baixo, nós temos da descendência de Ismael, e aí sim, nós estamos falando do que hoje nós chamamos de povo árabe. Então vindo de Ismael, nós temos, durante a passagem, vindo de Ismael, a gente tem... nós sabemos que também foi prometido para Ismael ser construída uma grande nação. Ismael também teve 12 filhos, que também foram 12 príncipes, de 12 tribos. E os filhos de Ismael, então, eles são espalhados por toda aquela localidade e dão origem ao que nós hoje chamamos de povo árabe. Só que existe uma coisa que é muito legal da gente observar. Nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe, tá? Então, árabe, nós estamos falando de um povo. Árabe, nós não estamos falando necessariamente de uma religião. Hoje existem mais ou menos em torno de 22 países que chamamos de países do mundo árabe, o que dá mais ou menos algo em torno de 400 milhões de pessoas. Dessas 400 milhões de pessoas, aproximadamente 60% delas, sim, são muçulmanos, e os restantes dos 40%, apesar de serem árabes, não são muçulmanos. Ô Fred, mas por que tudo isso? Observem que, quando que vai ser o teor dessa lição, então, eles tiveram 2 filhos, Isaque e Ismael, aonde Ismael dá origem aos povos ismaelitas, o que nós hoje chamamos de povo árabe. E nós temos Isaque. Isaque, então, ele casa com Rebeca, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, e eles têm 2 filhos, Esaú e Jacó. O povo advindo de Esaú são chamados os povos edomitas. E Esaú, ele tem nos seus 2 primeiros casamentos, Esaú casa com 2 filhas, aonde os pais dessas 2 filhas, eles são do povo Eteu, ou seja, descendência de Cã. Já a terceira filha de Esaú, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, ele se casa com uma filha de Ismael, que é justamente descendente dos ismaelitas e que depois vem a ser o povo edomita. Então, na figura de Esaú,
existe uma mistura novamente do que nós chamamos de povo não abençoado por Deus e do que nós chamamos da descendência de Ismael. Então, Esaú mistura tudo. Calma, você até agora não deve estar entendendo nada do porquê disso, mas nós vamos chegar numa conclusão em relação a tudo isso. O importante é dizer para vocês que de Ismael, então, origem dos povos árabes, eu vou relacionar rapidamente aqui alguns povos para você poder ver hoje em dia o que seriam os povos árabes, tá? Argélia, Bahrein, Egito, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Marrocos, Mauritânia, Omã, Palestina, Catar, Arábia Saudita, Somália, Sudão, Síria, Tunísia, Emirados Árabes e entre mais alguns que eu não relacionei. Então, todos esses é o que nós chamamos hoje de povo árabe. Todos esses são advindos de Ismael e não de Isaque. Todos esses, eles fazem alusão a uma descendência de Abraão, que mesmo não sendo a descendência escolhida para dar seguimento ao seu povo, ele não deixou de ser um povo abençoado, vamos chamar essa palavra por Deus, tá? Gênesis capítulo 12, Deus fala bem assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias ou seja, Deus está prometendo para a descendência de Abraão, e aí nós estamos falando de Ismael e de Isaque, de que eles seriam benditos, de que eles seriam prósperos. Então é muito importante relatar, nesse início dessa lição, de que os povos árabes, eles não são os nossos inimigos, de que os povos árabes, eles não são demônios colocados na terra para acabar com os cristãos. Não é isso, né? Eles vêm justamente de uma descendência diferente. E aí vocês podem perguntar, só de curiosidade, e aonde que entra então a religião muçulmana em relação a isso? Quando Ismael, ele é colocado para fora pelo seu pai, Abraão, né? Todo mundo sabe que ele expulsa o seu filho junto com a sua serva. Ismael, ele vai para um deserto, que é o deserto de Parã. No deserto de Parã, na sua peregrinação, ele se casa com as filhas da tribo de Jurhum, que chama Jurhum. Essa tribo Jurhum é o pessoal advindo justamente da descendência de Cã. Quando ele se casa com as filhas desse Jurhum, eles habitam numa localidade que era chamado de Península de Meca. Por isso, então, que Meca é tão importante para eles, e por isso que Ismael, ele sim é referência da religião muçulmana, tá? A religião muçulmana, então, ela é pautada em cima de Maomé. Maomé, quando Maomé morre, ele tem 2 profetas que tentam assumir o lugar de Maomé. Então, o povo, ele se divide em seguir esses 2 profetas. Um profeta é o que dá origem ao povo xiita, e o outro profeta é que dá origem ao povo sunamita. Então, mesmo diante do mundo atual, os muçulmanos, eles são separados em 2 grandes grupos, xiitas e sunamitas, e os xiitas, a base deles mundial hoje é Irã, e os sunamitas, Arábia Saudita. Então, todas as vezes que a gente vê os muçulmanos sendo categorizados como árabes e perseguindo tanto o mundo ocidental, nós estamos, na sua maioria das vezes, falando do povo xiita, que é um povo um pouco mais radical e que sua base está localizada no Irã. Fred, por que essa explicação? Porque em Isaías, capítulo 19,
depois vocês dão uma olhada com calma, em Isaías capítulo 19 e Isaías capítulo 60, já é profetizado de que a maioria do mundo árabe se juntará a Israel quando for adorar o nosso Deus. Então, sim, já está profetizado que a descendência de Ismael, ou a sua maioria, vai se juntar novamente à descendência de Isaac na adoração do verdadeiro Deus. Amém? Então, Salmo 83, 1, 8, fala bem assim, Salmo 83, 1, 8. Ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus, porque eis que teus inimigos fazem tumulto, olha que profundo, e os que te odeiam levantaram a cabeça, tomaram astuto conselho contra o teu povo e consultaram contra os teus escondidos, disseram, vinde e desarraiguemo-nos, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Agora, observem, porque consultaram juntos e unânimes, aí vamos lá agora, eles se unem contra ti, e agora o salmista, ele está falando justamente de um povo que perseguia o povo de Deus naquela localidade, e aí ele está falando as tendas de Edom, edomitas, o povo proveniente de Esaú. Lá em Obadias a gente vai ver que esse povo, os edomitas, eles praticamente acabam. E aí o salmista continua dizendo, e dos ismaelitas, nós já vimos, da descendência de Ismael, e aí ele continua dizendo, de Moabe e dos agarenos, de Gebal e de Amon e de Amaleque, da Filístia, com os moradores de Tiro. Também a Assíria se juntou com eles, foram ajudar. E aí ele termina dizendo, os filhos de Ló, e aí eu queria voltar só para mostrar para vocês uma coisa, que essas duas filhas de Ló, a gente sabe daquela passagem que as duas, elas entram numa caverna, embebedam o seu pai, e têm filhos com o próprio pai, com medo de não ter filhos, e não conseguir procriar a sua geração. Lembra dessa passagem? Então, essas duas filhas de Ló, elas dão origem ao povo moabitas e amonitas, que junto com o povo edomita, descendente de Esaú, e aí nós estamos falando do irmão de Jacó, que é a lição de hoje. Então, esses três povos que estão marcados em vermelho, edomitas, moabitas e amonitas, são os três povos que mais perseguem o povo de Deus na Bíblia. Fred, mas para que tudo isso? Para te mostrar que Esaú deu origem a um povo, e esse povo era, junto com os moabitas e os amonitas, o maior perseguidor do povo de Deus. E essa lição hoje vai falar de restauração. Essa lição de hoje vai falar de transformação. Essa lição de hoje vai falar de perdão. Essa lição de hoje vai falar de abrir o coração. Essa lição de hoje vai falar que não é possível caminhar longe dos caminhos do Senhor. E aí nós já estamos falando no início da lição de que essa transformação de vida, ela também é uma escolha pessoal. Porque a gente vê que esses dois irmãos gêmeos, Esaú e Jacó, eles se aproximam, eles reconciliam, mas a descendência deles continuam brigando contra o povo de Deus. Então, eu posso ter um toque do Espírito Santo, e eu creio na onipresença e na onipotência de Deus, mas eu posso ter um toque do Espírito Santo e não abrir o meu coração para a transformação que Ele quer fazer nas nossas vidas. Esaú foi transformado, Jacó foi transformado. A descendência de Esaú, junto com a descendência das filhas de Ló, continuam perseguindo
o povo de Deus. Profundo, né? E aí a gente vê então de que, de uma maneira muito rápida, não quero gastar a lição toda nisso, mas de uma maneira muito rápida, eu queria passar para vocês aqui sobre um rápido resumo sobre a história de Jacó. A lição de hoje, para mim, vocês vão perceber, a lição toda é rica, a lição toda é linda, a lição toda é bela, a lição toda traz ensinamentos maravilhosos para a gente, mas vocês vão ver que o terceiro tópico da lição é a conclusão, é a chave, é o the best da lição. É o que tem de melhor na lição, é justamente o terceiro tópico dessa lição. Por isso, então, vamos fazer uma rápida remember aqui da vida de Jacó. Jacó, então, nasce, Esaú e Jacó. Todo mundo sabe que Esaú e Jacó eram gêmeos. Primeiro nasce Esaú, Jacó nasce agarrado no calcanhar de Esaú. Jacó nasce agarrado no calcanhar de Esaú. A gente já sabe disso, né? E justamente por isso Jacó é considerado como usurpador, como enganador, porque ele pegou carona no calcanhar do seu filho. E a palavra já diz que dentro do ventre da sua mãe, essas duas nações já brigavam entre si. Depois ele tem o fato da primogenitura, aonde Esaú chega muito cansado do campo, né, e precisava, e quando a gente fala cansado, gente, não é cansado de hoje, tá? Então Esaú chegou praticamente desfalecido, é o que o estudo nos mostra. Ele chegou praticamente desmaiando, né? Então ele vende a sua primogenitura por um prato de lentilha. Depois Esaú sobe, na passagem Esaú, para desgosto dos seus pais, eles se casam com duas mulheres, e duas mulheres do que seus pais eram heteus, e aí eu já expliquei um pouco mais para frente, porque que este casamento trouxe descontentamento para os seus pais. E observe comigo, olha que importante. Esaú casa com filhas do povo heteu. Esaú ainda não tinha perdido a bênção do seu pai. Então Esaú já estava desagradando os seus pais antes mesmo da bênção ter passado para Jacó. Entenderam a profundidade? Entenderam a mão de Deus já agindo? A bênção, a transferência da bênção para Jacó é uma consequência só no plano. A transferência da bênção para Jacó é só uma casualidade. Porque as coisas já estão acontecendo conforme o querer de Deus, conforme a movimentação de Deus, conforme a manifestação de Deus. Então, Esaú casa com duas filhas do povo heteu, desagradando seu pai, e aí então nós temos a bênção sendo transferido para Isaac, através daquela passagem que todo mundo conhece, que Jacó junto com sua mãe, eles organizam lá uma mentirinha, né, e enganam o seu pai, e recebe então a bênção que era de Esaú para cima de Jacó. Ok? Continuando então, depois disso, Jacó tem um sonho. Nesse sonho ele vê anjos subindo e descendo através de uma escada que ligava a terra ao céu, e nesse sonho as coisas já começam a ficar muito interessantes para a vida de Jacó. Jacó então recebe ali uma revelação vinda de Deus, de que ele e toda a sua geração seria abençoado por Deus. Queridos, seria a mesma coisa de hoje em dia nós recebermos revelações claras do Espírito Santo de Deus e continuarmos na teimosia de não querer acreditar. Jacó, ele estava recebendo claramente, vinda dos céus,
a manifestação, e agora através de um sonho, de que ele estava sendo cuidado por Deus, de que Deus estava no controle, de que ele e toda a sua geração estaria sendo cuidado por Deus. E não sei vocês, mas vocês conhecem gente teimosa assim? Que recebe, às vezes, revelações claras e continua insistindo na teimosia de não crer? Eu conheço um monte. Então, recebe o sonho, depois ele vai e continua sendo perseguido, vamos dizer assim, odiado por Esaú. Então ele é orientado a ir para o deserto. Ele vai para o deserto, encontra a sua esposa, casa com a sua esposa, que é Raquel, e aí a gente tem aquele problema que todo mundo conhece, de que ele queria se casar com Raquel, mas o pai de Raquel entrega a sua outra filha, Lia, no lugar de Raquel. Todo mundo lembra disso? Então, entrega Lia no lugar de Raquel. Ele primeiro precisa de se casar com Lia, então ele é enganado, e depois ele se casa com Raquel. E aí Raquel, então, é mãe, que está ali embaixo. Lia tem um monte de filho, nós já vimos lá atrás. Lia tem um monte de filho, as concubinas têm um monte de filho, mas Raquel, então, ela é mãe e dá à luz ao seu filho, que vai dar a continuidade de toda a descendência de Deus. Aqui então tem o retorno de Jacó. Ele começa a fazer o retorno, e nesse retorno ele vai encontrar, então, durante esse retorno, ele vai encontrar com o seu irmão Esaú, e ali então tem o medo, porque ele acha que Esaú, ele está com raiva dele. Esaú está vindo com 400 homens para encontrar Jacó, e Jacó está interpretando que ele vem para poder matar Jacó e toda a sua prole. E na verdade, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que Deus já tinha transformado o coração de Esaú de monte, né? Então aqui o medo. Durante o seu retorno, nós temos a passagem que é a luz da lição de hoje, que é justamente um encontro de Jacó junto com um anjo. E nós vamos ver um pouco mais para frente que esse anjo, os estudos mostram que era o próprio Deus. E aí nós temos a luta de Jacó com o anjo. Depois o encontro dele com o irmão dele, e faz toda aquela festa. Aí no retorno tem o problema da Diná, que era... a Diná, ela é estuprada por um povo inimigo, e os filhos de Jacó então vão naquele povo e matam aquele povo todo. Depois nós temos a peregrinação durante o retorno, e nós temos, aqui está trocado, a gente tem ele abençoando os filhos de José, e depois a morte de Jacó. Então, o pano de fundo dessa lição, ela está baseada nisso. O pano de fundo dessa lição está baseado na vida de Jacó. Mas, o que então a lição nos traz de grande ensinamento? O salmista fala: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. A lição, então, o principal da lição, o tema da lição, o que está por trás dessa lição, é orar com insistência, ser perseverante na oração. Orar com insistência não é jamais a gente ter a pequenez de pensamento em interpretar que quanto mais eu oro, eu mudo os planos e pensamentos de Deus. Ok? Então a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue, através da nossa insistência em oração, mudar o que Deus já tem planejado para a sua história e para a nossa estada, né? Durante aqui na terra. E aí você pode me perguntar, então, para que orar? Se eu não mudo, para que orar? A oração com insistência, ela renova a nossa fé. A oração com insistência faz a gente crer no impossível.
A oração com insistência transforma o meu ser e a minha vida, e não transforma o meu Deus, porque o meu Deus não precisa de transformação, porque Ele já é perfeito. A oração com fé é para que o seu povo possa cada vez mais, de joelho aos seus pés, dizer: eu dependo de Ti. Eu não consigo fazer isso sozinho. Eu só faço isso se for debaixo da Tua proteção e debaixo da Tua glória. E eu lembro então de uma moça que eu amo de paixão. Ela orou durante quase 40 anos para essa moça, para que o marido dela pudesse ter uma conversão. Criado em igreja, os filhos todos nascidos em igreja, só que o marido, ele era Jacó, o marido era teimoso. O marido sabia de todas as bênçãos, via todas as bênçãos, reconhecia todas as bênçãos, mas era teimoso. Ele não queria se prostrar de jeito nenhum. E essa mulher orou 40 anos. 40 anos. Até que, eu acho que já com seus 65, 70, uns 70 anos, né? Já com seus 70 anos, ou um pouco mais, ela tem a linda surpresa de ver esse homem descer naquele lugar ali, dentro dessa igreja, e ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. Orar com insistência. Já era plano que o marido dessa moça fosse convertido? Sim, já era plano. Já estava entregue nas mãos do Senhor? Sim, já estava entregue nas mãos do Senhor. Mas orou durante 40 anos. Quando a gente ora durante 40 anos por uma causa, é uma prova genuína da nossa fé. Então, quando a gente ora com insistência, não é para mudar Deus. Quando a gente ora com insistência, é para mudar nós mesmos. Tiago 5,17 fala: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse a terra. Não choveu. E orando de novo, e o céu deu chuva. É isso. A gente ora e coloca nas mãos do Senhor, na certeza absoluta de que Ele é todo poderoso para transformar a minha e a sua causa aqui e agora. Aleluia! Então a lição começa, primeiro a luta começou no ventre. Primeira coisa dessa lição, a luta começou no ventre. E aqui em Gênesis 25, 21 a 26 fala: Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. E aí nós já estamos falando exatamente do início da lição, quando eu falei para vocês, Esaú, Jacó, quem são os descendentes de Ismael, quem são os descendentes de Isaac, quem são os descendentes de Esaú, que são os povos edomitas, e que a gente vai ver em Obadias os povos edomitas se entregando ao povo de Deus. A lição, então, nos traz alguns ensinamentos. Primeiro, então, a soberania de Deus está relacionada com a aliança feita com Abraão. Segundo, a soberania de Deus está relacionada ao seu propósito. E terceiro, a soberania de Deus está relacionada ao cumprimento da sua palavra. Vamos ver o primeiro, então. A soberania de Deus está relacionada à aliança feita com Abraão. Como eu disse já no início dessa lição, 4 anos após o nascimento de Ismael, Gênesis 17, 7, depois você anota aí, Gênesis 17, 7, nós temos Deus fazendo uma promessa para Abraão, aonde todas as gerações vindas de Abraão seriam abençoadas. A promessa fala que todas as descendências do decurso das suas gerações seriam abençoadas. Então, existia uma promessa, existia uma aliança feita com Abraão. Toda a sua geração
Independente de ser a geração de Isaac ou independente de ser a geração de Ismael, e nós já vimos que a geração de Ismael são o povo árabe, toda a descendência de Abraão seria abençoada. Então, o primeiro que essa lição nos traz é que existia uma promessa. Então, ei, olha comigo, Jacó não tinha mérito nenhum, Jacó não tinha direito a mais do que Esaú durante essa passagem. Jacó não tinha prova nenhuma de relacionamento muito espiritual com Deus, e por isso Deus quis que a geração de Jacó fosse a geração eleita e abençoada. Não, existia uma promessa com Abraão, uma aliança com Abraão, e toda a geração de Jacó foi escolhida porque Deus escolheu. Tão simples assim. Porque Deus escolheu. Então, a gente vê que essa mesma promessa, com a vinda de Jesus Cristo de Nazaré, ela já é transferida para nós. Nós temos uma promessa. Cada um de nós aqui, com a vinda de Jesus Cristo de Nazaré, recebeu a mesma aliança e a mesma promessa dada a Abraão. Nós somos o povo eleito, nós somos a geração santa. A palavra de Deus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós já temos uma promessa, a mesma promessa que Deus foi fiel em cumprir na geração de Abraão, é a mesma promessa que Ele vai cumprir através das nossas vidas. Nós já somos o filho da promessa, nós já somos aquele que fomos escolhidos e eleitos, nós somos a geração vinda de Abraão. Então, a primeira coisa que essa lição nos ensina é que existe uma promessa, existe uma aliança, e o que está sendo construído e o que está acontecendo na história de Jacó é a aliança e a promessa sendo cumprida. Segunda coisa, então, que esse texto nos ensina, a soberania de Deus está relacionada ao seu propósito. Queridos, Deus sempre tem um propósito. O propósito de Deus na história de Jacó era transformar toda a geração de Jacó em verdadeiros sacerdotes na propagação do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Esse era o propósito de Deus. O propósito de Deus era, através da geração de Jacó, aonde vai vir Jesus Cristo de Nazaré, a aliança feita com Abraão, que havia sido rompido para todo o mundo, ela fosse resgatada, e que eu e você hoje tivéssemos acesso, tivermos contato, nós temos livre acesso ao Pai, através da geração de Jacó. Então existia um propósito, e esse mesmo propósito continua existindo hoje. Rick Warren fala que nós temos 5 propósitos. Ele fala, nós fomos planejados para a glória de Deus, então nós fomos planejados para gloriar Deus, nós fomos formados para sermos a família de Deus, nós fomos criados para nos tornarmos semelhantes a Cristo, nós fomos moldados, presta atenção no quarto, que lindo, nós fomos moldados para servir, e por último, nós fomos feitos para uma missão. Do mesmo jeito que existia um propósito para a geração de Jacó, existe um propósito para mim e para você, hoje, neste local. Você não está aqui por acaso. Deus não te acordou de manhã cedo e trouxe para você por aqui por um acaso. Você não vem numa EBD por acaso. Você não foi escolhido e você não faz parte do time de Deus por acaso. Você não
adora Jesus Cristo de Nazaré como seu Senhor e Salvador por acaso. Nós temos um propósito. O que acontece, e eu não queria que vocês ficassem chateados comigo, é que muitas vezes nós negligenciamos o nosso propósito. Nós fingimos que nós não temos propósito, mas nós temos propósito porque somos filhos de Deus. Então, segunda lição, ele tinha um propósito. A palavra de Deus fala em Malaquias 1, deixa eu ler aqui rapidinho. Malaquias capítulo 1, fala bem assim, capítulo 1, versículo 1, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes, presta atenção, agora está falando da geração de Esaú, que nós acabamos de mostrar no início da aula, que eram o povo edomita. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, edomitas, se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, observa comigo, olha que profundo, está dizendo que os edomitas, eles iam edificar novamente as suas casas. Edomitas aqui era o povo vindo de Esaú, era o povo que brigava contra o povo de Deus, e olha que profundo, fomos chacais, aqui. Então diz o Senhor do Exército, se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade. Queridos, o inimigo pode se levantar contra o povo de Deus, mas você é escolhido, você é eleito, você é geração santa, vai se levantar e vai cair, porque nós temos propósito nessa terra. E por último, fala bem assim, a soberania de Deus está relacionada ao cumprimento da sua palavra. Queridos, Jeremias 1,12 disse ao Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias 1,12, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Queridos, eu não sei se você está entendendo a profundidade. A lição está nos dizendo que esse Deus que coloca um propósito na sua vida, Ele é o mesmo Deus que persegue de todas as maneiras possíveis o cumprimento da sua palavra. Então, quando a palavra fala, bem-aventurados que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, é porque você encontra, sim, descanso no Senhor. É a palavra dEle. Quando a palavra fala que eu sou a videira e vós os ramos, aquele que permanece ligado em mim e eu neles, esse dará bom fruto. A palavra está dizendo que você vai dar bom fruto se você continuar ligado a Deus. É a palavra dEle. A palavra dEle fala que uns podem ficar acampados ao nosso redor, mas ninguém vai conseguir nos atingir, porque nós somos povo de Deus. Então, a terceira coisa que essa lição nos traz é justamente o cumprimento da sua palavra. Segundo, a luta continuou com o seu sogro, e essa eu quero passar um pouco mais rápido.
Gênesis 29, 18 e 23, depois vocês dão uma lida em casa. E aí tem dois tópicos que essa lição nos ensina, que é Jacó foi enganado no casamento e Jacó foi enganado no trabalho. O primeiro aqui, nós já sabemos que Jacó, ele continuou sendo enganado, ele continuou tocando a sua vida por conta própria. E a palavra fala a lei da semeadura e colheita, né? Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então Jacó aqui, ele está ceifando aquilo que ele plantou, né? Então, na verdade, ele foi enganado no casamento, quando nós temos aquele fato dele amar Raquel e ter recebido primeiro a sua filha mais velha, que era Lia, em lugar daquela que ele queria, e ele teve que trabalhar mais uns 7 anos para poder se casar então com a sua amada. Segundo aqui, Jacó foi enganado no trabalho, aonde Jacó, ele tinha o seu salário, o seu rendimento, diversas vezes mudado por enganação do pai das suas noivas. Quando fala em Gênesis 31, 6, 7, vós mesmos sabeis que com todo empenho tenho servido o vosso pai. Mas ele tem me enganado, e por 10 vezes mudou o meu salário. Gênesis 31, do versículo 6 até o versículo 7, mostra então aqui Jacó, ele sendo enganado agora por seu sogro. Queridos, até agora, a gente tem visto, para a gente poder encerrar, até agora a gente tem visto Jacó numa posição de resolver as situações por conta própria. Até agora, Jacó tinha ouvido falar de Deus. Até agora, Deus se revelava até Jacó como Deus de Abraão e como Deus de Isaque. Até agora, Jacó, ele frequentava a igreja, mas não tinha relacionamento. Até agora, Jacó, ele resolvia por conta própria todas as vezes que tinha dificuldade no trabalho. Até agora, Jacó, ele tentava resolver o seu casamento por conta própria. Até agora, Jacó, ele tentava um relacionamento com seus filhos simplesmente pelo seu fazer. Então, até agora, Jacó fazia as coisas por conta própria. Queridos, essa para mim é a parte mais linda desse estudo. É a parte teologicamente mais completa e mais complexa desse estudo, ao ponto do próprio Martim Lutero escrever sobre isso, dizendo, nas suas escritas, que não tinha uma profundidade muito grande, tamanho a complexidade do que ali estava escrito. Nós estamos agora diante de um fato, e acompanha comigo, porque nós já estamos terminando. Nós estamos agora diante de um fato, de um homem com 77 anos de idade. Quando Jacó vai para o deserto de Parã, quando ele tinha 77 anos de idade. Jacó fica 20 anos no deserto. Quando ele decide regressar, Jacó então está com 97 anos de idade, porque depois de 14 anos no deserto, ele tem o seu filho José, e aí ele tem que esperar mais 6 anos para regressar. 77 com mais 20, 97 anos de idade. Está certo que Jacó, ele viveu até os 147 anos. Então, se a gente fosse fazer uma proporção nos dias atuais, eu não estou dizendo que tem que fazer proporção, pelo amor de Deus, mas se a gente fosse fazer uma proporção nos dias atuais, 147, vamos botar aqui nos dias atuais, a gente vive aí até uns 100 anos, talvez, né? 100 anos,
Então, Jacó tinha 40 anos a menos, se ele tinha 97, então nós estamos falando aí de algo em torno de 57 a 60 anos de idade. Então, isso tudo para mostrar para vocês que nessa hora, nessa fase, nesse exato momento, Jacó não é menino, Jacó não é adolescente, Jacó não é jovem, Jacó não é um adulto novo, não. Ele tinha 97 anos de idade, e se a gente fizer uma conta, mais ou menos 60 anos de hoje em dia. Então, nós estamos falando de uma pessoa madura. Nós estamos falando de uma pessoa que deu muita pancada na ponta de faca. Nós estamos falando de uma pessoa que, durante 97 anos, agiu na teimosia. Queridos, eu não sei se você está entendendo a profundidade do Espírito Santo. Nós estamos falando para mim e para você que é tempo de mudar. Amém. Nós estamos falando para mim e para você que não interessa a idade, não interessa a minha trajetória, não interessa o que eu já fiz até agora, não interessa se eu agir por conta própria, não interessa se eu sair para o deserto de Parã sem nada e eu consegui construir um império, porque Jacó tinha quase 300 servos servindo a ele. Não interessa nada disso. O que interessa é que é tempo de mudar. Jacó, com 97 anos, ele tem então agora o contato mais lindo que eu conheço dessa passagem das Escrituras. Gênesis capítulo 32. Abre comigo, Gênesis capítulo 32, versículo 11. Gênesis capítulo 32, versículo 11. E fala bem assim: livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Simples, né? Jacó falando com Deus, simples. Não. Jacó está fazendo a sua primeira oração transformadora para Deus. Aos 97 anos, cai a ficha de Jacó, quando ele percebe que sem Deus, ele não teria mais condições de viver. Sem Deus, ele não teria mais condições de dar a volta por cima de uma relação conturbada com seu irmão Esaú. Cai a ficha de Jacó, de que sem Deus ele não conseguiria fazer mais nada. E aí, o texto continua então, na sua estratégia reparadora. Gênesis 32, 4, já mostra que Deus já tinha transformado o coração de Esaú, mas depois vocês dão uma olhada que mesmo Deus tendo transformado o coração de Esaú, Jacó ainda continuou na tentativa de criar artimanhas, de criar estratégias. Quando ele então separa todo o seu povo, o seu rebanho, manda o seu povo ir por um caminho junto com as mulheres e junto com as crianças, e ele fica praticamente sozinho ao encontro de Esaú. Então, no versículo 2, no item 2, ele ainda continua criando estratégias para livrar a solução. Então, aqui no item 2, mas é profundo. Jacó ainda é algum de nós, que tem fé, mas não tem fé, que entrega, mas não entrega, que ora, mas não ora, que confia, mas não confia. Nesse item 2, Jacó ainda é um pouco de nós, que clama por milagre, mas paga altos rios de dinheiro para o médico resolver primeiro do que Deus. Jacó aqui somos nós que muitas vezes entregamos na mão de Deus nossos filhos, mas nós não confiamos de que Deus é poderoso o suficiente para transformá-los. Jacó, aqui no item 2, Jacó está fazendo isso. Jacó, ele orou para Deus, mas ele ainda está naquele, entrego, mas não entrego, vou, mas não vou, sou, mas não sou, faço parte, mas não faço parte, confio, mas não confio. Eu estava
conversando com um amigo, justamente aqui no item 3, que é a luta tenaz, e aí nós vamos encerrar aqui. Jacó, eu estava conversando com um amigo meu, e o amigo meu falou sobre um caso de um empresário, aonde o empresário já cheio de dinheiro, o empresário amigo desse amigo meu, de carro ele tem 8 milhões de reais, estando dentro de um carro que custa quase 3 milhões de reais, dentro de um carro que custa quase 3 milhões de reais, ele manda um WhatsApp para um amigo, eu queria chamar já o teclado, ele manda um WhatsApp para um amigo, e no WhatsApp ele escreve bem assim, presta atenção comigo a profundidade: o pior de realizar todos os sonhos é não ter mais o que sonhar. Um homem com 8 milhões de reais só de carro, escreveu: o pior de realizar todos os sonhos é não ter mais o que sonhar. Queridos, o que Jacó está vendo agora aqui na luta tenaz, e a luta aqui, ela não é, na minha interpretação, a luta aqui ela não é figurativa, ela realmente aconteceu, tá? Então, Jacó realmente lutou com um homem, e esse homem, ele era Deus através de uma coisa chamada teofania, que é quando Deus se manifesta na terra, na figura de um homem. E todas as vezes que Deus se manifesta na terra, na figura de um homem, que é a teofania, e aí nós podemos dizer que Jesus Cristo é uma teofania, todas as vezes que Ele se manifesta na terra através de um homem, Ele vem logicamente sendo Deus, mas Ele não vem com o poder total de um Deus, porque se fosse o nosso Deus todo-poderoso lutando com Jacó, com o dedo minguinho, sei lá, com a ponta de uma unha, ele tocar, Jacó era destruído. Então a luta está acontecendo aqui realmente através dessa relação de teofania, ou seja, Jacó realmente está lutando com Deus. E quando a luta dura esse tempo todo, no final da noite, quando eles lutam a noite inteira, o anjo ou Deus toca na coxa de Jacó e deixa ele manco, e a palavra de Deus fala que ele sai caminhando de uma forma manca, por isso que eu acredito que não é literal, é físico, porque ele teve uma dor física, ele teve um contato físico. Mas o mais importante nesse terceiro tópico não é a luta, mesmo que a luta tenha acontecido, o mais importante nesse tópico é que Jacó entendeu que se ele se submetesse a Deus, e se ele orasse, ele poderia fazer infinitamente mais. Então a luta de Jacó com Deus, ela nos traz dois grandes ensinamentos. Primeiro, e eu quero que você saia dessa manhã hoje aqui, tocado pelo Espírito Santo, em refletir sobre isso. Porque você pode ter vindo nesse salão hoje simplesmente achando, não, é uma aula de EBD. Mas é amanhã, aonde você vai lutar pela sua bênção. O que Jacó está fazendo nessa luta, é agarrando Deus, e falando bem assim: ei, não vai embora, sem me abençoar. O que Jacó está fazendo aqui, é agarrando Deus e falando: ei, até os 97 anos, eu vivi sem a sua presença, mas eu percebo que sem ti, eu nada posso fazer. Você está entendendo? Que a EBD de hoje é para te mostrar que independente de você ter 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 97, você tem que agarrar a sua bênção.
Você está entendendo que agarrar a sua bênção é agarrar Jesus Cristo de Nazaré, nos entregando de todo o nosso coração, para que Ele possa nos usar, para que Ele possa nos transformar, para que Ele possa fazer uma história através das nossas vidas? Será que você não está entendendo com essa lição de Jacó, de que Jacó era um homem rico, e não era o dinheiro que trazia felicidade? De que Jacó tinha família próspera, e não era isso que trazia felicidade? De que Jacó ia se reconciliar com seu irmão, ou seja, família, e isso não era a maior felicidade? A maior felicidade era Jacó entender a sua impotência e se colocar e se prostrar no altar do Senhor. Segundo ensinamento que esse texto nos traz é que Jacó aprendeu que assim como ele prevaleceu numa luta física, Deus estava querendo mostrar para ele o seguinte: assim como ele prevaleceu numa luta física, ele também poderia prevalecer numa luta espiritual, se ele se entregasse no altar do Senhor. Uma geração ia ser feita através de Jacó, uma descendência ia ser feita através de Jacó, uma história ia ser feita através de Jacó. Jacó então precisava de estar forte espiritualmente falando. Queridos, uma geração vai ser feita através de você, uma descendência forte vai ser feita através de você. Será que como Jacó você pode entender de que você precisa de ser forte espiritualmente, para que suas 12 tribos se prostrem ao Senhor, para que através da sua geração nasça Jesus Cristo de Nazaré? Você consegue entender o seu papel de sacerdote nesse exato momento? Jacó está se entregando e está reconhecendo de que ele não era mais nada sem a presença do Senhor. E John White no seu livro fala bem assim: eram as palavras que Deus estava esperando há mais de 40 anos. John White falando do encontro de Jacó com Deus, eram as palavras que Deus estava esperando há mais de 40 anos. Quais eram as palavras? As palavras de se entregar. Quando Deus pergunta para Jacó o nome de Jacó, e Jacó fala o seu nome, ele revela o seu nome, dizendo Jacó, ali é um sinal de arrependimento, porque Jacó quer dizer enganador. E todo mundo sabe que o nome de Jacó ele é transformado para Israel, e por isso os filhos de Deus são chamados de israelitas, por causa da entrega e da transformação de um homem. E ele fala bem assim: devemos assumir o posicionamento de Jacó, de nos apegar a Deus e confiar plenamente no Senhor. As coisas nunca mais serão as mesmas. As coisas na sua vida podem nunca mais ser a mesma, se você sair dessa simples aula de EBD, reconhecendo, assim como Jacó, a soberania de Deus na sua vida. Vamos ficar de pé, vamos escutar uma canção. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor,
esperança sem fim ausente. O teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oh, Pai, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. De olhos fechados, eu queria simplesmente fazer uma pergunta para você. De olhos fechados. Se você nesse local, através dessa aula, através da vida de Jacó, você quer uma experiência nova com Jesus, você quer, só através de um gesto, falar com Jesus que eu quero uma caminhada nova, só levanta sua mão onde você está, só para eu poder estar orando especificamente por você. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mais alguém aqui desse lado? Aleluia, glória a Deus, Deus abençoe poderosamente sua vida. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu te clamo, Espírito Santo de Deus, obrigado por mais essa manhã. Toque no coração de todos aqui presentes, especialmente, principalmente para esses que levantaram a mão. Que o Espírito Santo de Deus esteja aquecendo, que o Espírito Santo de Deus esteja transformando. Que assim como Jacó, eles possam sair daqui hoje numa nova trajetória, numa nova condução, numa nova vida. Porque eu tenho certeza absoluta que gerações e mais gerações abençoadas sairão através dessas vidas. Assim, Pai, que nós possamos retornar para os nossos lares na certeza absoluta de que Deus é maravilhoso, de que Deus é bom, de que vale a pena investir em Deus, de que vale a pena, assim como Jacó, escolher ficar com Deus. Esteja com a gente, meu Pai, esteja tocando e abençoando cada família e cada pessoa aqui representada. É o que nós te clamamos, em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado, pessoal, até a noite.